Olá, pessoal. Muito boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento, né? A Trilha do Conhecimento, que nós aqui, como Cost Drivers, compartilhamos com vocês. Meu nome é Tânia Gofredo, sou responsável pela área de análise de mercado, de conteúdo de análise de mercado da plataforma Cost Drivers. Bom, queria, ainda que um pouquinho já atrasado, mas dar um feliz 2023 a todos, né? Hoje nós começamos do ponto de vista profissional aqui de perspectivas, de conhecimento, o nosso primeiro webinar, né? É, Entendendo que ao longo do ano, como nós fizemos o ano passado, já temos uma agenda programada para o ano todo, né, para os segmentos, para todos os segmentos aqui que nós acompanhamos. Então, vamos repetir, vamos repetir aí esse evento uma vez por mês, falando de um determinado segmento. Coincidentemente, esse mês nós faremos o nosso evento hoje, né, de macroeconomia, mas já na semana que vem vamos juntar aí para falar do mercado de combustíveis e de fretes. Então, esse é o mês que nós entendemos que é o ponto de partida aí, porque falamos aqui de indicadores que têm um impacto, vamos dizer assim, um efeito multiplicador muito forte aí para a economia como um todo, então nós começamos por ele. Gostaria de lembrá-los que esse evento ele está sendo gravado. Depois, tanto o material que será apresentado quanto a gravação será disponibilizado para vocês pelo link dos nossos webinars, que a nossa área de comunicação vai informar para vocês aqui pelo chat. Uma outra coisa que nós vamos disponibilizar aqui é o calendário para o ano todo, bem como uma pesquisa de satisfação. Então, nós teremos a cada webinar essa pesquisa. Seria muito interessante se vocês, vai estar o link disponível também, se vocês pudessem responder, que para nós vai ajudar bastante, né, para que a gente venha e faça melhorias a cada apresentação que a gente faça aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Bom, vamos falar aqui então de assuntos voltados, né, fazer uma leitura, trazer aqui indicadores, né, nós temos feito indicadores e fazer uma leitura dos indicadores de macroeconomia com impacto para as áreas de compras, né? Fazer uma leitura visando aí colaborar, contribuir com vocês para o entendimento assim do que está acontecendo economicamente falando, tanto no Brasil como fora do Brasil, que possa impactar para a minha negociação, o meu dia a dia, né? E aqui eu devo ficar atento. Então, esse aqui é o propósito desse webinar hoje. Tá bom, pessoal? Depois, fiquem à vontade para fazer no chat perguntas que no final nós vamos ter um tempo de respostas também. Bom, começando aqui então, nós esperamos que esse ano de 23 seja um ano de, vamos dizer assim, mares mais calmos, né, do que nós temos visto aí nos últimos 2 anos, especialmente com pandemia, que iniciou lá em 2020, só refrescando um pouquinho a memória de todos nós aqui. Tivemos um ano de 2021 com preços muito pressionados, né? Com índices de inflação atingindo patamares bastante elevados. Houve aí, obviamente, um rescaldo da pandemia versus um crescimento econômico que não se imaginava lá para o ano de 2021. 2022 já tivemos aí outros desafios, né? Começamos o ano com uma pandemia ainda acontecendo, porém, junto com isso, uma guerra, né? Uma guerra aí de Rússia versus Ucrânia, onde Rússia, um país assim extremamente, né, importante, estratégico em commodities como petróleo, gás natural, que reforçou, né? Ou seja, potencializou ainda mais esse cenário de preços ainda altos. Mas tivemos também um 22 com uma reversão desses preços de commodities, né, que nós vamos falar aqui também,
após os Estados Unidos perceber, né, a economia norte-americana perceber que vinha numa inflação muito acima do que estava imaginando, né, porque o país era um país, né, de décadas que fica ali, né, numa inflação na casa dos 2% ao ano, quando se viu numa situação, né, de fechar o ano aí praticamente de 21 na casa dos 8, 9%, então teve uma necessidade de ter aí, na verdade, um adiantamento de uma ação de subir juros, né? Com essa subida de juros, visando manter essa inflação sob controle, você tem, então, uma mudança significativa de perspectiva de crescimento econômico. Mudança de perspectiva de crescimento econômico impactou em quê? Impactou em preços de commodities, que é onde chega aqui para nós, né? Nós aqui das áreas de compras, nós profissionais de inteligência de mercado em compras. Então, assim, aqui são alguns pontos que eu estou colocando, né, para nós já irmos avaliando aí o que a gente espera para 2023. Tá bom, pessoal? Então, começando aqui com vocês, só reforçando que esse material ele tem esse principal objetivo de informar o panorama atual e as perspectivas para o ano 23, porém as condições de mercado, né, sempre sugerem um cenário de volatilidade e por isso que as projeções cost drivers aqui, elas são revisadas mensalmente, bem como possíveis premissas, né, que eu traga aqui em função de um mercado às vezes volátil, nós estamos o tempo todo reavaliando isso, especialmente a depender aí desses movimentos de mercado. Então, tanto premissas quanto projeções aqui apresentadas, elas podem sofrer alterações, né? E nesse caso, nós sugerimos que vocês acompanhem conosco aí os nossos relatórios mensais que estão disponíveis na plataforma, que nós lá atualizamos vocês desses eventos, né? Tanto a parte macro como dos segmentos que já acompanhamos, ou indicadores mais específicos que seja de interesse de vocês na própria plataforma. Ou seja, as nossas projeções elas são revisadas mensalmente ou quando houver algum movimento de mercado que sugira para nós uma revisão dessas projeções. Então, aqui a mensagem é: acompanhem sempre essas projeções na nossa plataforma e estamos, né, aqui como área de análise de mercado bem disponível para tirar as dúvidas de vocês. Então, falando um pouquinho aqui de economia internacional e brasileira, começando pela internacional, esse é um indicador que quem participa aqui comigo das webinars sabe que nós sempre trazemos, abrimos sempre o nosso webinar aqui com este indicador, que é um indicador que mede a confiança, né, a percepção dos gerentes de compras, mundialmente falando. E aqui, normalmente, eu escolho, né, eu coloco tudo num único gráfico, as informações relacionadas aos Estados Unidos, China, área do euro, e comparo com o Brasil, né? Então, vamos entender que essas são as principais regiões, e aí nós fazemos esse comparativo com o Brasil. Lembrando, pessoal, que essa é uma pesquisa qualitativa, né? Que a Markit, né, uma instituição que faz, então como que ela faz? Ela tem lá um questionário com diversas perguntas que eles normalmente, mensalmente fazem para os gerentes de compras, por exemplo, qual a sua expectativa em relação à economia, tanto nas condições atuais como futuras, como que você está enxergando a questão do crédito, como que você está enxergando a questão de fornecimento de matérias-primas, qual a sua percepção em relação a preços, enfim, é uma série de perguntas que são feitas para os gerentes de compras e depois isso é compilado em pontos, né? Então, isso daqui é uma pesquisa que vai de 0 a 100 pontos, onde 50 pontos é a referência. Ou seja, quando você tem esses resultados acima desses 50 pontos, significa dizer que a confiança desses gerentes de compras está estabelecida. Quando esses resultados eles vêm para baixo de 50 pontos, significa que tem aqui uma contaminação negativa do ponto de vista da confiança, né? Por que eu gosto de abrir sempre com esse indicador? Porque ele de uma certa forma reforça e traz o entendimento para vocês quando vocês leem lá que os analistas de mercado estão reavaliando projeção de crescimento mundial, por exemplo.
Então, esse é um indicador, como ele mede essa confiança, e por que gerente de compras? Porque gerente de compras, ou, né, áreas de compras, é uma área que ela está lidando ali com diversos agentes econômicos, ela lida com o fornecedor, ela lida com a própria necessidade da empresa, enfim, então ele tem uma percepção bastante apurada. Então, nesse sentido, quando nós fazemos essa avaliação, quando nós, inclusive, vemos que os analistas de mercado estão fazendo projeções para PIB, para crescimento, ou em alta ou em queda, você vai encontrar uma relação muito direta com esses resultados. Então, tudo isso para dizer o quê, né? Como vocês podem ver aqui, se nós pegarmos um dado, vamos dizer, mais recente, apesar de que a nossa série vem desde 2021, onde vocês viam, né, que a gente pode enxergar aqui, que essa confiança lá ao longo do ano de 21 e comecinho de 22, ela estava relativamente estabelecida, por quê? Estava se saindo de um período de pandemia, já se começou, já se falava ali nas vacinas, né, que vieram de uma forma até rápida, já começou a se levantar a possibilidade de uma assim, assim, de uma dissipação da Covid naquele instante. Então, assim, todo aquele medo vivenciado começou a se dissipar. E também, não só isso, mas a demanda por determinados segmentos também começou a ficar mais acirrada. As pessoas começaram a perceber que a pandemia tinha um lado negativo, mas que também ela vinha com ela algumas situações um pouco mais positivas. No entanto, o que começou a refletir nessa queda de confiança que a gente começa a perceber, principalmente no começo de 2022? Porque como aqui nós tivemos um crescimento, né, ali significativo dessas principais economias, isso tudo aqui, essa demanda forte começou a refletir no fornecimento de matérias-primas, ou seja, você começou a perceber um desajuste de oferta e demanda, que foi o que nós percebemos no mercado internacional, inclusive no Brasil. E aí, isso começou então a levantar uma questão que é relacionada à inflação, que é o que nós vimos de fato acontecendo, né? O Brasil até antecipou um pouco esse movimento, né? Então, o Brasil antecipou esse movimento de inflação, é, inclusive começou a elevar juros, né, logo aqui, mais ou menos em maio de 2021. Então, nós vimos que o Brasil, no começo de 22, começa a ter um comportamento de confiança contrário do que as demais economias. Por quê? Porque o mercado leu com bastante otimismo essa ação do governo de começar a subir juros, do Banco Central começar a subir juros para manter a inflação sob controle, não o que estava acontecendo com essas outras regiões. Começou a se ter muitas de dúvidas, principalmente a área do euro e Estados Unidos, se essa inflação comprometeria outros fundamentos econômicos, inclusive levando para uma possível recessão. Então, é aí que a gente começa a ver uma mudança nessa confiança, ou melhor, uma reversão dessa confiança, e esses números acabam caindo, né? Ou seja, esses números acabam chegando próximo ali da linha dos 50 pontos. O Brasil correndo numa situação um pouquinho contrária, de forma que chegamos aqui, né, aqui a partir de praticamente agosto e setembro, com todos os indicadores vindo para baixo de 50 pontos. O Brasil, que vinha numa situação contrária, inclusive houve até uma melhora de expectativa em relação ao crescimento, teve uma série de coisas positivas acontecendo. No entanto, o que acabou diminuindo, né? Então, aquele efeito de que a inflação já estava sob controle já estava passando. Então, o que acabou refletindo para essa confiança cair aqui foi eleições, né? Então, as eleições começaram a contaminar um pouco negativamente essas expectativas desse indicador, né? Então, nós começamos a ver aqui uma piora desses resultados para o Brasil, e se a gente focar bem aqui na China, né? É importante que se diga isso, em 2022, nós tivemos uma piora aqui no começo do ano de 22, porque a China começou a ter novos surtos de Covid,
né? Então, isso também reflete no humor desse gerente de compras. Houve uma melhora aqui desse resultado, porque conseguiu se conter isso, mas ele ficou oscilando aqui, porque ao longo de 22, nós tivemos pelo menos 2 surtos e duas, vamos dizer assim, situações de distanciamento, fazendo com que a economia suscitasse que a economia poderia não crescer tanto quanto se esperava. Enfim, então, chegamos aqui, pessoal, só para nós fecharmos o nosso raciocínio aqui, fechamos aqui o ano, então, praticamente, de 22, com esses resultados todos abaixo da linha dos 50 pontos. Por que que é importante nós sabermos disso? Porque isso tem um reflexo no crescimento econômico, né, que nós vamos ver logo em seguida, né? Nós temos aí um reflexo disso, principalmente esse resultado aqui, né? Principalmente aqui, quando começa a cair muito, de junho em diante, né, que começou a cair quase todos muito juntos aqui, né, inclusive o Brasil, a gente começa então a ver então uma reversão nos preços de commodities. Por quê? O que que acontece? Se você tem uma piora da confiança, porque essa confiança está sendo contaminada, nesse caso aqui, por pressões de inflação, Banco Central norte-americano começa a elevar juros para conter essa inflação. Então, ele começa a colocar em dúvida esse crescimento mundial. Talvez vocês até tivessem ouvido no passado que se levantou a possibilidade até de uma recessão técnica, né, para o crescimento econômico norte-americano. Nós aqui, Cost Drivers, não trabalhávamos com essa possibilidade, mas o mercado começou a falar muito isso. Então, quando você tem uma diminuição de expectativa de crescimento econômico mundial, e aqui representado por Estados Unidos, Europa e China, que são importantes regiões, você começa a ter uma reversão no preço de commodity. Então, vocês devem ter percebido que os preços de commodities que ao longo de 2021 até mais ou menos junho de 22 vinham ainda subindo, esses preços começam a cair. Por quê? Porque a expectativa de crescimento econômico mundial começa a ser reduzida. E preço de commodity tem uma relação direta com isso. Tá? Então, aqui, 2021, nós tivemos um desequilíbrio entre oferta e demanda, por isso que preços subiram significativamente. E em 2022, esses preços ainda estavam pressionados, só que a partir de junho, julho, mais ou menos de 22, começa a, a, a recuar por essa expectativa de crescimento mais baixo para 2022 e já a expectativa para 2023, que é o ano que nós estamos falando. Eu vou voltar nisso daqui a pouco de novo, para nós falarmos um pouquinho sobre esses resultados, que apesar de estarem abaixo de 50 pontos, ele já começa a sinalizar uma melhora aqui. Nós vamos falar isso no próximo slide com relação ao crescimento econômico. Então, fechando esse slide, pessoal, a principal mensagem aqui é: índices de confiança têm impacto sobre crescimento econômico, que tem impacto sobre preço de commodities, que é, na verdade, um dos indicadores que mais refletem aqui no nosso dia a dia como compradores. Tá? Então, essa é a mensagem mais importante que a gente traz desse slide para vocês. Bom, então, se nós falamos ali sobre crescimento econômico, né, relacionado com confiança, então, os resultados que nós estamos vendo aqui ainda eles são provisórios, tá, pessoal? No quarto trimestre aqui para as 3 regiões, mas como vocês podem ver, esses resultados, quando a gente compara com o terceiro trimestre, aqui na verdade a taxa anualizada de crescimento trimestral, tá? Então, quando a gente compara, por exemplo, Estados Unidos, né, do quarto com relação ao terceiro, nós temos uma pequena queda aqui. Quando a gente compara Europa, também, e China também. No entanto, todos eles, apesar de estarem um pouco aquém do terceiro trimestre, apesar de que também ainda é um dado prévio, né, uma previsão, mas eles ainda assim, eles vieram acima das estimativas que o mercado acompanhava. Então, significa dizer o quê? Que aquele resultado do slide anterior, que já começa a apontar uma sinalização de melhora, já começa também a refletir nas projeções de mercado, desculpa, nas expectativas e projeções de crescimento econômico mundial.
Como que a gente pode observar isso, né? Quando a gente vem aqui para o ano de 2022, que aqui já seria o ano fechado, como eu disse, isso daqui ainda é uma prévia, mas quando a gente vem aqui para o ano de 22, nós estamos vendo aqui que, como eu comentei, é um crescimento mais baixo do que 2021, né? Como vocês podem ver, para os Estados Unidos, de 5,7 para 2, Europa de 5,3 para 3, China de 8,1 para 3. Mas o que é relevante aqui é dizer o seguinte: esse crescimento, apesar de estar aquém do de 2021, né, já que o ano ainda, o real vai ser fechado, mas essa essa projeção ela já é melhor do que a projeção que nós víamos no final de 2022. Quando o mercado estava projetando o fechamento de 22, no final de 22, nós tínhamos aqui para Estados Unidos 0,5%. O mercado agora, a partir dessas prévias, já começa a ficar um pouco mais otimista, tá? Em relação ao crescimento dessas três economias aqui. Quando nós olhamos para 2021, desculpa, para 23, eu quero chamar um pouco a atenção de vocês, também esses resultados, eles melhoraram em relação ao que foi divulgado no final do ano passado, e vocês podem ver que Estados Unidos e Europa, 23, ele cai em relação a 22, porém China, ela tem vamos dizer assim, um efeito contrário, né? Ela tem, na verdade, aqui um posicionamento contrário. Apesar de estar abaixo de 21, mas ele vem um pouco acima de 22. Por que que eu estou dizendo aqui? Quais são as mensagens mais importantes que a gente tira desse slide? Primeiro, aqueles juros nos Estados Unidos que subiram muito em 22, no começo do ano agora, e a gente vai ver aqui no slide de inflação, no começo do ano agora, o Banco Central norte-americano percebeu que essas ações de juros elevados já começou a refletir positivamente para a inflação. Ou seja, aquela aceleração que o mercado esperava de juros ainda subindo muito em 23, já houve uma reversão no começo desse ano. E, de novo, como eu comentei, como o ano passado teve o efeito contrário, a gente imaginava um crescimento e depois, com o aumento de juros, esse crescimento caiu, as expectativas e preço de commodity também caiu. Aqui, como o mercado está ficando um pouco mais otimista em relação ao que ele esperava, você também pode começar a ter uma reversão nesses preços de commodities. Tá? Então, nós não conseguimos mensurar, obviamente, o tempo certo que isso vai acontecer. Mas aqui, a boa notícia do ponto de vista de crescimento, né? É claro que a gente sempre torce para um crescimento econômico, né? Porque isso gera emprego, gera riqueza, e isso é fantástico para todos nós. Mas do ponto de vista de preços, que é o que também importa para nós aqui, é importante ficar bastante atento, porque nós podemos sim começar a ter um pouco mais de pressão nos preços que nós negociamos. Significa que isso vai acontecer o que aconteceu em 21? Não, não significa isso. Mas também está começando a ter uma reversão dessa expectativa. Quando isso pode acontecer, não conseguimos prever, tá? Mas a boa notícia, depois a gente, quando entrar em Brasil, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu vou deixar para lá. Mas do ponto de vista mais mundialmente falando, ficar bastante atento com essas duas situações. A melhoria das projeções de crescimento, que pode começar a reverter isso em aumento novamente de preços de commodities, o que nós vimos elas bem né, assim, numa queda em 22, pode ser que comece a subir novamente. E a China aqui crescendo vamos dizer assim, numa direção um pouco contrária do que os outros dois países. Tá? Então, a China, a gente sabe que vamos dizer assim, é uma grande ameaça, né? Ameaça positiva, até porque quanto mais a China consome
para o mundo todo é muito bom, só que precisa ter aí, vamos dizer assim, oferta que atenda a isso, senão a gente incorre em problemas que nós tivemos em 21, por exemplo. Mas não é esse cenário que está se desenhando, tá, gente? É só aqui, é um ponto de atenção, que esse cenário mostra para a gente que pode ser que nós, daqui para frente, comecemos a ter novos aumentos de preço. Quer dizer, é um cenário que está permitindo isso mundialmente falando, e aqui eu estou falando de coisas, vamos dizer assim, mais macro, né? Commodities aí do ponto de vista macroeconômico. É claro que depois, na hora que a gente senta para negociar, cada um tem que olhar o que está negociando, o mercado que está negociando. Mas aqui eu estou dando uma visão um pouco mais ampla e macro, acendendo uma luz amarela para isso. Estamos tendo uma reversão de expectativa positiva para crescimento, que pode ser que tenhamos algum impacto de preço nisso para as commodities. Bom, então, como eu comentei, a inflação norte-americana, quando nós vimos os juros se elevando fortemente no ano passado, né, que foi o que houve lá uma reversão de diminuição de crescimento com impacto em preço de commodities que eu comentei agora, nós vimos também, né, já fechando o ano de 2022 aqui, nós vimos já uma melhora desse resultado. Então, para vocês terem uma ideia, esse preços ao produtor, que é o PPI, Producer Price Index, que é os preços ao produtor lá dos Estados Unidos, quando nós fazíamos lá nós fechamos o ano de 2021, né, nessa mesma proporção aqui, nós tínhamos alguma coisa na casa de 2 dígitos, acima de 10%. Então, isso mostra que a gente já está tendo uma melhora nesse resultado lá, quando a gente fala no preço ao produtor, que é o começo lá da cadeia, né? Tanto que aqui nós vimos que o último dado de dezembro de 22, né? Aqui já é o ano fechado, mas o dado mensal de dezembro, por exemplo, para serviços, a gente já teve um resultado bem mais baixo, né? 0,1 contra 6,7 em novembro. A parte de bens, nós fechamos novembro em 3% e dezembro em menos 1,6. Então, assim, a gente já está vendo aqui uma reversão nesses preços, né, de inflação. Então, assim, eles realmente desacelerando. Para o CPI, que é o Consumer Price Index, que é o preço ao consumidor, que comparativamente aqui seria o nosso IPCA ou INPC, nós tivemos uma alta aí de 6,5% em dezembro, né? E é esse 6,5% que a gente compara com aqueles 2% que eu falei há pouco, que era, vamos dizer assim, a realidade dos Estados Unidos, né? Então, da economia norte-americana. Nunca ninguém imaginou um número tão elevado. Eu, particularmente, como economista e acompanho esses dados há tantos anos, eu não me lembro, acho que isso deve fazer décadas, já que a gente não viu alguma coisa parecida com isso. Por isso que a gente começou a ver os Estados Unidos subindo juros para tentar conter essa inflação. Mesmo que para isso ele colocou em risco o crescimento, né? Não é risco, mas ele acabou deteriorando esse crescimento. A mesma coisa que o Brasil faz, né? Usa do mesmo conceito, né? Então, o Banco Central, nossos bancos centrais são independentes, eles partem do princípio de que é melhor você, de uma certa forma, segurar um pouco o crescimento, mas uma inflação fora de controle, ela deteriora todo o resto da economia. Tem um efeito multiplicador negativo muito rápido. Então, eles preferem usar de política monetária, subir juros para poder conter esse consumo, logo conter essa inflação. Então, a gente viu aqui que, então, nos Estados Unidos, isso já está acontecendo, então está, de uma certa forma, sob controle. Aqui eu trouxe 2 itens que são muito relevantes. Energia, né, em novembro fechou em 13%, em dezembro na ordem de 7,3%, e alimentos aqui ainda continuam um pouco pressionados, mas também nós não estamos vendo uma subida tão forte. Ou seja, em resumo aqui, pessoal, a inflação, que acho que vocês têm ouvido bastante, a inflação norte-americana bastante pressionada, ela já mostra essa desaceleração, né? Ela já está em desaceleração, e esse ritmo de alta de juros deve diminuir. Tá? Então, foi o que eu disse no começo aqui da palestra. No final do ano passado, ainda se trabalhava com talvez um juros ainda se elevando bastante. Com esses resultados, o Banco Central norte-americano, ele já sinalizou, ele não falou, obviamente, tão declarado, mas ele já sinalizou
que possivelmente ele vai continuar elevando juros, mas não numa proporção tão acelerada como nós imaginávamos. Tanto que na última reunião, ao invés dele subir lá 0,5%, ele já subiu 0,25%. O que que isso significa? Por isso que as projeções de crescimento econômico começaram a ser revisadas de forma mais positiva. Logo, a gente pode sim voltar a ter, de novo, em função de um crescimento econômico um pouco mais positivo, preços um pouco mais pressionados. Então, bastante atenção com relação a isso. Tá bom, pessoal? Bom, falando um pouquinho aqui de petróleo, né? Eu vou trazendo um pouquinho aqui desse passado também, e é bacana esse slide, porque ele mostra muito claramente, nós temos duas curvas aqui. Nós temos a curva de demanda, né? Essa daqui é lá da OPEP, essa fonte. Nós temos a curva de demanda, que é a nossa curva verde, e a de produção, ou seja, oferta. Então, como vocês podem ver, quando nós tivemos esse preço tão alto aqui de petróleo, né, que bateu lá 110, quase 120 o barril, ela tem sim uma explicação, né? Então, nós temos aqui, nesse ano de 21, né? Que se a gente olhar aqui, nós tínhamos lá uma produção, que foi justamente no período da pandemia, como eu falei, do desbalanceamento de muitas commodities, e o petróleo foi uma delas, né? E lembrando que o petróleo tem um efeito multiplicador muito forte na economia como um todo. Então, essa alta que nós vimos aqui, principalmente em 21, já chegando até no meio do ano de 22, principalmente até dezembro aqui, né, começo do ano de 22 aqui, tem uma relação direta com esse desbalanceamento, ou seja, nós tínhamos uma curva de demanda acima da curva de oferta aqui. Isso, ao longo de 22, começou a reverter, né? Começou a reverter. E aí nós começamos a perceber essa melhora no preço aqui. Esse momento ainda de muita alta aqui, pessoal, está relacionado à guerra Rússia versus Ucrânia, né? Então, aqui, mesmo que as curvas começassem a vamos dizer assim, a se estabilizar, mas gerou uma incerteza muito grande em relação à oferta de petróleo, né? Em função da Rússia ser um grande produtor, um grande player aí no mercado, né? Então, começou a levantar a se levantar essas dúvidas. Porém, no meio do ano aqui, né, passado praticamente 4 a 5 meses da guerra, o mercado começou a se ajustar, né, começou a buscar esse recurso em outros lugares também, então começou, vamos dizer assim, a ter vamos dizer, uma expectativa de melhora em relação a isso. E aí o que nós vemos então, daqui para frente, né, que a gente enxerga que essa linha vermelha é uma projeção, é uma projeção desse preço razoavelmente estável, né? E aqui, pessoal, não é uma projeção cost drivers, é uma projeção de contrato futuro. Mas nós, vamos dizer assim, de uma certa forma, validamos essa projeção porque ela está compatível com essa economia, né? Como eu disse, apesar de que as perspectivas estão melhorando, mas ainda é um crescimento mais baixo do que a gente viu em 2000. O que a gente está esperando para 23, ainda é um pouco mais baixo do que 22, apesar de que 22 também ser mais baixo que 21. Então, por isso que nós acreditamos que esse preço de petróleo, ele tende também a se estabilizar, né? Que é o que a gente coloca aqui. A gente espera que ele se mantenha estável nesses patamares atuais, muito em função desse equilíbrio entre oferta e demanda aqui, que a gente já está vendo até o final aqui, no comecinho do último trimestre de 22, que é o último dado que nós temos atualizado, né, pela OPEP. Então, ou seja, espera-se um preço de petróleo para 23 razoavelmente estável. Óbvio, né, que a gente aqui tem aqui, se nós olharmos só esse pedacinho aqui, que é fevereiro, março, como eu disse, é contrato futuro, né? O que é divulgado aqui para março, está capturando um pouco dessa melhora da expectativa de crescimento mundial, mas ainda assim, mesmo essa melhora acontecendo, nós não estamos vendo espaço para um disparo, né? E, de novo, a menos que tenha algum evento aqui que nós não conseguimos antecipar, um problema geopolítico novamente, né? Mas
dentro do cenário que a gente acompanha de dados, nós acreditamos sim num preço de petróleo, vamos dizer assim, mais estável para os próximos, para esse ano de 2023. Aqui, eu gosto bastante de trazer esse slide de combustíveis, porque a gente vai falar um pouquinho do preço de combustível aqui no Brasil, só que antes dele, mostrar um pouquinho para vocês da situação da balança comercial brasileira em relação aos combustíveis, né? Aqui em cima, nós temos um gráfico de petróleo. Então, como vocês podem ver, o Brasil ele é altamente exportador do petróleo bruto, né? Do petróleo, tanto que a balança comercial é superavitária. E em 2022, né, nós saímos aí de 26 bilhões para 32 bilhões. Então, assim, e saiu de 2020, de 17 para 26. Então, ou seja, nós tivemos aí, na verdade, um resultado bastante positivo para a balança comercial de petróleo no Brasil. No entanto, quando nós falamos de combustíveis, né, de derivados, ou melhor, de derivados, que aqui nós juntamos diesel mais a gasolina, já é o contrário. Nós somos altamente importadores, né? Aqui, nós somos, e é um crescimento bastante significativo aqui de 21 para 22, de forma que nós fechamos aqui com um déficit bastante elevado, bem maior, né? Mais até do que o dobro de 21. E nenhum número parecido com esse nos últimos 4 anos aí, 5 anos mais ou menos. Então, por que que eu estou mostrando isso? Porque isso aqui, pessoal, justifica muito aquele preço muito elevado que nós vimos até no meio do ano de 22 para os combustíveis, né? Então, o Brasil ele é muito dependente. Então, aqui tem duas variáveis que impactam: o preço do petróleo lá fora, né, que fica referenciado aqui para o mercado brasileiro, e mais a taxa de câmbio. Né? Os preços só não subiram ainda mais porque o ano de 22, de uma certa forma, o câmbio ficou até razoavelmente estável, né? Mas diferentemente de 21, né, que subiu assustadoramente. Mas 2022, aqui a gente teve uma alta forte de petróleo, como a gente viu no slide anterior. Então, ou seja, o preço de combustíveis que nós vimos subindo muito tem uma relação direta com essa dependência que a gente tem de importações, né, do derivado, né? Para vocês terem uma ideia, desde 2014, a importação desses derivados aí já cresceram 15%, versus uma produção interna de 12%, ou seja, a gente tem um descasamento aí. Somos realmente bastante dependentes da importação. E como eu disse, o câmbio interfere bastante para esses preços de combustíveis. Então, dessa forma, então, o que que a gente enxerga aqui, né? Já falando um pouquinho desse passado e do que a gente espera para frente, né? Lembrando que essa matéria-prima, ela tem um efeito multiplicador também na economia como um todo, né? Especialmente aí na parte de logística e transportes. Então, eu reproduzo novamente aqui o nosso preço de petróleo, já que essas duas variáveis são importantes para a nossa projeção de diesel e de gasolina. Só lembrando, né, é, como eu comentei aqui, que nós somos muito dependentes. No entanto, o que que aconteceu nesse ano que passou? O governo, quando nós atingimos esse pico aqui, né, do preço do diesel, mas principalmente da gasolina, nós tivemos então uma queda pelo corte, né? Essa queda que a gente vê substancial aqui, principalmente da gasolina, foi pela limitação do ICMS, né, entre 17% e 18%. Então, ou seja, tem estados no Brasil que chega a mais de 30% esse ICMS. Então, o governo, ele acabou diminuindo e fez um corte desses impostos, né, por meio dessa, vamos dizer assim, quase que padronização de nível de ICMS, né? Então, isso para a gasolina teve um impacto positivo muito significativo. Então, ou seja, nós batemos lá quase R$ 7 e chegamos aqui no final de 22 aí na ordem de 4,90 a R$ 5 o preço da gasolina. Para o diesel, esse impacto foi menor, porque ele já usufrui de uma alíquota de 14%. Então, não teve aqui nenhum impacto do ponto de vista de ICMS. O que teve aqui foi o impacto da queda do preço do petróleo.
né? E como eu disse, ainda bem que o câmbio até colaborou mais, porque senão esses preços em reais teriam subido mais ainda do que a gente viu. Enfim, então tudo isso para dizer que essas são as duas variáveis que nós usamos para o nosso modelo de projeções, e desta forma a gente espera um petróleo, né, mais ou menos comportado, e uma taxa de câmbio que a gente vai falar até um pouco lá na frente, ela assim, um real se desvalorizando, mas não na proporção que nós víamos, tendo aqui sim ainda uma volatilidade, mas também razoavelmente comportado, por isso que a nossa projeção aqui é de um combustível, de um preço de combustível relativamente comportado para esse ano. Nós, aqui, a nossa projeção já contempla esse aumento, porque foi divulgado esse aumento há mais ou menos 10 dias atrás, então a nossa projeção já está contemplando aqui, mas a gente está meio que normalizando daqui para frente. Não vimos espaço para termos de novo um combustível nesse patamar que a gente viu aqui lá em meados de 22, tá? Bom, pessoal, falando um pouquinho agora aqui, então, de crescimento econômico Brasil, né? Ah, o Brasil, como eu comentei com vocês, também com resultados de confiança lá com os gerentes de compras, internacionalmente falando, também contaminado, abaixo de 50 pontos. Então, nós vimos aqui no terceiro trimestre, que é o último dado que nós temos, tá, pessoal? Nós não temos ainda nem a prévia do quarto, mas nós vimos de fato que esse crescimento começou a ser também, vamos dizer assim, contaminado a partir dessa queda de confiança e também já respondendo à elevação de juros que a gente viu desde lá do mês de maio de 2021. Na economia, uma ação como essa não tem um efeito no mês seguinte ou no trimestre seguinte. Normalmente leva-se aí de mais ou menos de 7 a 9 meses para ter um reflexo. Então, a gente já começou a ver esse reflexo aqui nesse terceiro trimestre. O que está positivo aqui ainda, né, é que dentro dessa composição, como vocês podem ver, essa nossa coluna azul é o resultado do PIB aqui, né, de 0,4. Aqui nós temos a agropecuária, que não performou bem nesse terceiro trimestre. Aliás, o ano praticamente de 22 não foi um ano muito bom para a agropecuária. A indústria reagiu um pouco melhor aqui no terceiro tri, e serviços também. E aqui vale dizer que, dentro do cálculo total do PIB, o setor serviços representa praticamente 60%. Então, assim, quando nós temos esse setor reagindo, nós temos resultados um pouco melhores aí para o PIB como um todo. Porém, com essas ações do Banco Central de elevar juros, como eu já comentei, né, lá no passado ele se antecipou, né, mas esses juros ainda continuam altos, como vocês podem ver, nós não estamos vendo muito espaço por enquanto para que esse juro volte, né, para que ele comece a cair, e isso tem uma relação direta com o risco que o país oferece, principalmente agora, como vocês viram, né, no índice de confiança do PMI, ele refletiu muito a questão política, né? Nós estamos vendo, então, pelo menos para esses primeiros 100 dias, pelo menos até abril, ainda uma certa volatilidade para entender melhor, né, as propostas do novo governo e, principalmente, o gerenciamento da dívida pública. Então, por que que é importante saber disso? Porque se há incertezas nesse gerenciamento da dívida pública, você não tem espaço para recuo dessa taxa de juros. Por quê? Porque o mercado continua pedindo remuneração de título do governo, né, para poder manter essa dívida pública. Então, com isso, você continua se não tem recuo de taxa de juros, não tem uma perspectiva de recuo rápido, vai ter, óbvio, a gente está trabalhando com um cenário que ele comece a reduzir, mas não a patamares tão baixos. Provavelmente termina o ano lá na casa dos 12, hoje está em 13,75, acaba praticamente em 12, mas ainda é um recuo muito lento, né?
E isso vai continuar refletindo no crescimento econômico, por isso que a gente enxerga aqui, né, um crescimento na ordem de 3% para 22 e na ordem de 1,1 para 23. Mas vale lembrar aqui que, assim como aconteceu com os Estados Unidos, Europa e China, com o Brasil também, do final do ano passado para esse ano, os analistas têm revisado essas projeções de forma um pouco mais otimista, tá? Mas ainda é numa proporção menor do que a gente viu para essas três outras regiões que eu acabei de falar. Está melhor, mas ainda tem ainda muitos gargalos, muitas incertezas, muitas preocupações, que a gente vai ver isso, inclusive, nos índices de confiança internos do Brasil nos próximos slides. Tá, pessoal? Então, ou seja, para 22 e 23, o mercado segue mais otimista, né? Porém, não acontecendo isso para 23, e essa alta de juros aí vai continuar impactando junto com o desaquecimento econômico global que é esperado. Então, essa é a previsão que a gente tem para crescimento econômico brasileiro. E aqui eu abri um pouquinho, né, indústria, comércio e serviços. Aqui são dados mensais que a gente traz. Então, como vocês podem ver, a indústria brasileira, né? Ela ainda não performa resultados tão altos, tão significativos. Aliás, tem até uma linha, o próprio governo Lula, né, atual, ele, ele, ele fala muito, né, em reindustrialização da economia brasileira, né, que a economia perdeu muito espaço de fato nesses pelo menos últimos 15 anos, muito para o comércio, como eu disse, o comércio ele tem um impacto muito grande no resultado do PIB. Então, existe sim vamos dizer assim, assim, uma vontade, né, um desejo de investir muito mais nessa questão da reindustrialização. Mas, de qualquer forma, se nós pegarmos o resultado só pontual de dezembro e comparar com dezembro do ano passado, a gente já vê um resultado um pouquinho melhor aqui, né? Mas são resultados ainda bastante pontuais, né? Para o comércio, a mesma coisa, né? Então, se a gente criasse aqui uma linha de tendência, a gente vê que, na verdade, está tendo uma acomodação também para serviços aqui. Óbvio que, geralmente no começo do ano, no final do ano aqui, a gente não tem o dado de dezembro, esse resultado provavelmente já está bem melhor, mas ainda são resultados, vamos dizer assim, um pouco incipientes, né? Que justifica um PIB nessa casa aí dos 3%, mais ou menos, para o ano de 2022. Aqui, pessoal, eu gostaria de entrar um pouquinho com vocês agora nesses índices de confiança, aqui falando especificamente dos índices de confiança do empresário. Lá no primeiro slide, nós falamos dos índices de confiança dos gerentes de compras. E aqui nós estamos falando do próprio empresário, e eu fiz um comparativo aqui, né? Trazendo índice de confiança mais capacidade instalada e mais estoques, né? Então, aqui esse slide desculpa, tem análises bastante importantes para vocês das áreas de compras, tá? Então, vamos lá. Esse índice de confiança, como vocês podem ver aqui, o último dado, que é o de janeiro, a gente já tem de janeiro, ele está aqui na ordem de 40,6. Também ele respeita o mesmo conceito, né? Abaixo de 50 pontos significa que essa confiança está contaminada. E esse índice de confiança aqui, né, contaminada negativamente, esse índice de confiança, ele é resultado de dois critérios: o que os empresários esperam para a situação atual da economia e o que eles esperam em termos de expectativas futuras, que é mais ou menos 6 meses. Eles falam futuras, mas é algo em torno de 6 próximos meses daí. Então, como vocês podem ver, principalmente no período, né, vamos dizer, eleitoral, quando as eleições começaram a acontecer, e esses números começaram a cair, porque o mercado começou a ficar bastante confuso, principalmente com relação aos riscos políticos, né? E não só isso, também com relação à confiança, né?
Aqui nesse caso, os índices de inflação já não eram um grande problema para esse empresário, mas ele começa a ter dúvidas. É normal também que sempre que há uma mudança de governo, essas dúvidas apareçam, tá? Mas aqui existe uma conjunção, né, de fatores, economia internacional, né, como nós vimos, também desaquecimento, enfim, provavelmente esse indicador, na minha visão, ele possivelmente em fevereiro já talvez venha um pouquinho melhor, ou pelo menos no mesmo patamar, porque, como eu disse, essas expectativas econômicas mundiais já estão melhorando, né? Tá tendo já uma sinalização de melhora. Então, aqui, possivelmente, a gente vai começar a melhorar também essas expectativas. Mas, de qualquer forma, como vocês podem ver, ele atingiu aqui 48,6 pontos, ficando abaixo aqui da média histórica dos últimos 24 meses, que é algo em torno de 57,7. Então, aqui quase 10 pontos, né? Caiu aqui praticamente quase 10 pontos nesse índice de confiança. É um número significativo, tá? Então, aqui vai passar um pouco, como eu disse, os primeiros 100 dias do novo governo também vai sinalizar muita coisa. As equipes, né, os ministros ainda estão entendendo todos os planos de ação, porque tem aqui vamos dizer assim, tem um grande desafio que é unir a responsabilidade fiscal, né, contas do governo versus ações sociais, né? Dado que o país está performando um PIB mais baixo e tudo mais. Apesar de que, e aí eu quero levantar também uma luz amarela aqui, que os resultados de taxas de desemprego ainda seguem em patamares muito bons. Então, assim, coisa de 2 anos atrás, estava lá na casa dos 13 pontos, hoje ela está performando 8 pontos, ou seja, essa taxa de desemprego caiu. Significa que vamos dizer assim, uma, um aumento de número de empregados dentro da economia como um todo. Isso também lá nos Estados Unidos. Apesar de que lá os juros estão aumentando, a economia mais baixa, mas o mercado de trabalho lá também continua aquecido. Que, aliás, essa é uma das preocupações de repente, a inflação também vir pelo setor de serviços e mão de obra, a mesma coisa aqui. É importante que se diga, aproveitando aqui, pessoal, que ah, os índices de mão de obra, né, e de serviços, a gente tem percebido que eles têm sofrido uma certa pressão, porque eles geralmente são negociados pelo menos pelos índices de inflação. E nós vimos esses índices de inflação em patamares muito elevados em 21, ainda em 22. Então, por isso que, assim, bastante atenção quando vocês fazem essas negociações com sindicatos, né, com mão de obra, com serviços, que pode ser que vocês ainda sofram um pouco de pressão inflacionária, tá? Mas, enfim, a gente vai falar um pouco disso também lá na parte de inflação. Desse lado, que é o que eu gostaria muito de mostrar para vocês, nós temos dois indicadores aqui que é calculado pela Confederação Nacional da Indústria, o CNI, aliás, esse também, tá? O índice de confiança do empresário também. Aqui, o que que é bacana da gente olhar, né? Nós temos aqui uma linha azul chamada capacidade instalada, né, da indústria, aqui é da indústria como um todo, e nós temos uma linha laranja chamada estoques, né? Essa capacidade instalada, ela é medida pelo eixo esquerdo e esses estoques pelo eixo direito. O que que a gente está olhando aqui? Nós temos aqui, ah, especialmente, eu vou pegar do ano de 21 em diante, nós temos aqui um nível de capacidade subindo, que significa dizer o quê? Quanto mais próximo de 100, significa que você está diminuindo a ociosidade da capacidade produtiva, ou seja, você tem uma capacidade produtiva X, na medida em que você tem esse número subindo, significa que você está se aproximando dessa capacidade você está produzindo a ponto de chegar próximo dessa capacidade produtiva, tá? A média histórica, normalmente, dessa capacidade é de 70 pontos, né? E nós vimos aqui ela até chegando próximo ali dos 70 pontos, 73 pontos.
Por que que eu tenho que fazer a leitura desse indicador? Porque ele sinaliza para mim também possível pressão inflacionária. Quanto mais próximo da capacidade, quanto mais a produção está perto da sua capacidade produtiva, maior pressão de inflação, maior pressão de preços você tem, tá? Mas aqui, a média aqui é 70 pontos, está tudo certo. Só que o que que a gente viu de praticamente de agosto para cá, né? Nós vimos essa capacidade caindo de 70 para 67 pontos, o que reforça essa expectativa de crescimento mais baixo. Né, que nós temos visto. Então, ou seja, do ponto de vista de capacidade produtiva, pegando o indicador fechado da indústria de transformação, nós não vemos nenhuma pressão inflacionária nesse momento, até o dado de dezembro, tá? Então, assim, eu não vejo pressão de inflação por questões produtivas. No fim de tudo, é essa mensagem que eu quero passar aqui para vocês. Eu ainda vejo uma pressão muito relacionada a preços de commodities, muito mais relacionada a custos do que propriamente por demanda, né? Então, é muito relacionada com isso. E isso é reforçado, que é isso que eu queria mostrar muito para vocês. Essa linha laranja, o que que ela é? Ela mede os níveis de estoques também da indústria geral, os níveis de estoques do que foi planejado, né, o que os empresários planejaram versus o que de fato aconteceu. Então, ou seja, quanto mais ele está acima de 50 pontos, ou seja, quanto mais ele sobe, significa que o que foi planejado ficou abaixo do que de fato o efetivo aconteceu. Então, quando você tem isso significa que esses estoques estão subindo. Foi planejado um dado número e o efetivo ficou abaixo desse planejado. Qual é a leitura que eu faço disso? É uma sinalização, de fato, de desaquecimento de demanda, tá? Então, isso reforça essa capacidade produtiva em queda. Ou seja, está aumentando a ociosidade na indústria. Por quê? E reforça essa perspectiva que a gente tem de crescimento mais desacelerado. Por que que as áreas de compras, que informação relevante a gente tira aqui para as áreas de compras? De que nós estamos num momento muito mais favorável para as áreas de compras, para suas negociações, do que estávamos lá em 21, que o mercado estava, que a gente chama de um mercado vendedor, estava mais favorável para o vendedor, que no caso é o fornecedor de vocês, revertendo isso hoje, em função desses dados que a gente está enxergando aqui, tá? Isso pode começar a mudar se eu, porventura, vejo que aquelas projeções econômicas começam a melhorar, que a gente viu lá atrás, pode ser que esse dado comece a mudar. Em que momento isso vai acontecer? A gente não consegue prever exatamente o momento, mas aqui é um alerta que nós aqui fazemos para vocês de que pode ser um momento favorável de negociação. No fim de tudo, essa era a principal mensagem que eu gostaria de passar com este slide. Então, ficar atento para esse tipo de indicador aqui é interessante para vocês, tá bom? Bom, aqui eu abro um pouquinho, eu repeti aquela curva, é que lá eu quis deixá-la para comparar com a capacidade produtiva. Aqui é a mesma curva, tá, pessoal? E aqui eu tenho uma tabela desagregando os segmentos. Então, aqui, como vocês podem ver, né, eu faço um comparativo de dezembro de 20, 21 e 22. Então, esses setores aqui em 22 são os setores que estão acima dos 50 pontos, ou seja, o que foi planejado para esses setores foi acima do que efetivamente foi demandado. Então, sobrou estoque para esses setores aqui. Então, esse material vocês vão receber, depois vocês podem dar uma olhada, né? A fonte é o CNI. Então, aqui a gente vê aqui, né, alguns setores. Então, por exemplo, setores aqui de madeira, né? Madeira, nós estávamos com um número, assim, de uma certa forma, abaixo de 50 pontos, bastante demandado, e a gente viu que realmente o preço de madeira subiu muito ao longo de 21, mas isso não é o que está acontecendo agora. Nós já estamos vendo uma reversão aqui em dezembro de 22. Então, para que
para quem negocia esse setor de madeira, é de repente um dado interessante para uma mesa de negociação. E aqui, pessoal, eu quero só deixar bem claro que nós não estamos aqui dizendo que esse número vai para uma negociação e você consegue fazer uma negociação de queda de preço, coisas do tipo. Não. Aqui o objetivo é mostrar uma sinalização de tendência para vocês, que é mais uma informação para levar para uma mesa de negociações. Tá bom? Óbvio que lá no dia a dia, vocês estão negociando, tem uma série de fatores que impactam, né, que refletem, a gente sabe. Mas aqui, como a gente está fazendo leitura de dados econômicos, esse é um dado interessante para vocês avaliarem, tá bom? Então, aqui, a gente tem aqui por setor, depois aí, conforme a necessidade, o interesse de vocês, fiquem à vontade de pesquisar. Falando um pouquinho agora da taxa de câmbio, que é um outro indicador aí bastante importante para nós aqui da área de compras, o que que a gente está vendo aqui para o câmbio, né? Antes de nós olharmos essa tendência de câmbio aqui, eu queria só trazer um pouco desse histórico eh, de volume líquido de dólar, tá? Então, esse aqui é um dado, pessoal, que é uma somatória de toda a moeda estrangeira que entra e sai do país. Lembrando que taxa de câmbio, ou seja, o preço da moeda, ou seja, o meu lá 5 reais por dólar, que eu preciso de 5 reais para comprar um dólar, é como se eu estivesse comprando um produto, né? Então, assim, é oferta e demanda também. Então, esse dado aqui é um dado que nós gostamos muito de acompanhar, porque ele mostra para a gente qual o volume que está sendo transacionado dentro do mercado brasileiro de moeda estrangeira. Ou seja, quanto mais oferta você tem, né, versus demanda, quanto mais positivo esse resultado para você, significa menor pressão sobre o preço da moeda, né, que é a nossa taxa de câmbio, tá bom? Então, como vocês podem ver aqui, olha, em 21, praticamente de julho de 2021 até o final do ano, nós tivemos uma queda até que significativa desses volumes, né? Lembrando que esse volume é o resultado da soma da, 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 do dinheiro que entra ou que sai de balança comercial e serviços, bens e serviços, mais a renda primária aqui são aqueles lucros que as empresas no Brasil, ou elas deixam no Brasil, ou elas mandam para suas, vamos dizer assim, para suas matrizes fora do Brasil, né? Quando performa lucro, e o capital que entra também para investimentos diretos no país, que é aquele capital que entra quando quer investir num determinado setor, né? Então tem algum setor que está bastante atrativo, então ele recebe bastante moeda estrangeira. E também o que a gente chama aqui do volume em carteira, aquele capital que entra para o mercado de capitais. Então, todo esse volume junto me traz esse resultado, né? Então, esse volume líquido de dólar aqui é justamente isso. E aqui eu faço, na verdade, um acumulado móvel 3 meses, porque a gente entende que esse volume, quando ele é transacionado, vamos dizer que entra moeda estrangeira ou que sai moeda estrangeira, você vai ver o reflexo disso mais ou menos em 3 meses, né? Até ele chegar aí nas casas de câmbio, nos cofres, né? Nos resultados das empresas. Então, a gente faz aqui uma média móvel 3 meses. Bom, por que que esse número aqui caiu muito em 21, né? Nós atribuímos muito a muitas dúvidas que ainda se tinha em relação à pandemia no Brasil, né? Nós tivemos aí nós começamos o ano bastante otimista, mas depois, em algum momento, teve muita incerteza em relação ao que poderia acontecer com a pandemia, o cenário econômico fora do Brasil, também internacional, com algumas incertezas. Aqui, a taxa de inflação também ainda era uma incógnita. Então, uma série de coisas foram acontecendo para que esses volumes aqui diminuíssem significativamente. E como vocês podem ver, foi inclusive, né, aqui de julho 21, o período aqui que a taxa ela teve uma certa volatilidade e chegou a patamares até altos, né? Ficou aqui na casa dos 5,70, mais ou menos. E começo de 22 a gente já começa a ver uma reversão disso. Por quê?
O aumento dos juros, ele nunca tem um reflexo rápido para a economia. Então, quando os juros começaram a subir, essas contas capitais aqui começaram a ficar, vamos dizer assim, o Brasil começou a ficar atrativo para esse volume que entra dentro da nossa conta capital, né, que entra dentro lá do mercado financeiro, ou em bolsa, ou em título do governo, enfim. Então, juros altos. Começou 22 já com a pandemia, mais ou menos com a vacinação seguindo rápido, né? Porque de repente ela começou a evoluir, esse risco começou a diminuir, esse risco país começou a diminuir, então a gente começou a ver uma melhora nesses volumes. Uma outra coisa que aconteceu aqui é guerra da Rússia versus Ucrânia começou também a deslocar aqueles capitais, né? Ou seja, aqueles investimentos que tinham na Rússia começaram a vir para o Brasil. O Brasil começou a ficar atrativo. Tinha uma taxa, tem, né? Como tem ainda, uma taxa de juros alta, Covid sob controle. Então, esse capital começou a vir para cá. Foi quando nós vimos no começo do ano passado essa queda forte aqui do dólar, tá vendo? Tanto que nós batemos até abaixo de 5. Havia analista que achava até que a taxa ia baixar de 4,50. Né? Nós nunca acreditamos nisso. Por quê? Porque a partir daqui nós começamos a ver o quê? Banco Central norte-americano subindo os juros, lá o mercado começou a ficar mais atrativo. Por mais que juros estejam, ainda estão altos aqui, quando você tem uma economia como os Estados Unidos, que é considerada risco zero, esse capital, mesmo juros lá sendo mais baixos, né? Aqui a gente está na casa dos 13,75, lá eles estão hoje em 4 e pouco, bem mais baixo, mas eles consideram risco zero, então acaba ficando mais atrativo. É um mercado já de risco zero e com subida de juros, então esses capitais começaram a cair de novo aqui para o Brasil. Né? Mas se a gente olhar bem aqui, desde janeiro de 22 até agora, e fizer uma linha de tendência, ainda estamos com resultados positivos, né? Então, assim, já está com um patamar um pouco mais baixo do que a gente viu aqui, mas ainda a gente está com resultados aqui líquidos positivos. Então, tudo isso para dizer o quê para vocês? Que do ponto de vista de movimentação de oferta e demanda de moeda estrangeira, nós estamos vendo um cenário relativamente positivo, por isso que nós mantemos aqui a nossa taxa nessa faixa aqui dos 5,03, que foi onde a gente, até o último número de fevereiro aqui, que a gente tem até sexta-feira, estava em alguma coisa em 5,03, é a média, né, dos primeiros dias de fevereiro, e nós estamos, então, aqui, até mais importante do que acertar o número exato lá para final de dezembro, é mostrar a tendência e quais são as premissas que nós estamos embasados para poder fazer essa projeção. Tá, pessoal? Talvez esse número fique até um pouco acima. Nós já vimos no mercado analistas considerando aí algo em torno de 5,20, tá? 5,25. Mas, como eu disse, mais importante ainda do que é o número especificamente é a tendência. Então, o que que nós vimos? Que do começo de, mais ou menos do meio de janeiro para cá, essas expectativas com relação à taxa de câmbio também têm ficado mais positivas. Ou seja, o mercado está projetando um câmbio um pouco mais baixo do que estava projetando até o final do ano passado, tá? Ainda há muitas dúvidas, como eu disse, com o novo governo, dívida pública, mas ainda assim nós acreditamos, né, que nós teremos aí um ano, do ponto de vista de fundamentos, relativamente mais calmo. E quando a gente junta com o cenário internacional, nós achamos que aquele medo todo de inflação que a gente já falou, até perspectivas de crescimento melhores, isso tudo acaba melhorando bastante o humor desse investidor, inclusive para países emergentes como o Brasil. Né? Então, os 100 primeiros dias do governo Lula também são importantes, mas no cômputo geral, nós achamos que, com base nas informações até hoje, né, como eu disse, vamos dizer assim, é um cenário mais positivo do que negativo, por isso que nós não enxergamos uma taxa de câmbio aqui, vamos dizer, subindo significativamente ou perdendo o controle sobre isso, tá? Bom, bem rapidinho sobre o euro aqui, é só para mostrar um pouco dessa evolução. Aqui a gente tem o real por euro, né? Também razoavelmente comportado, e mesmo o euro
ou melhor, o dólar por euro aqui. Então, o euro, ele ficou bem desvalorizado, principalmente nesse período aqui, praticamente de julho para cá, né? Ficou bem desvalorizado porque houve muita incerteza, a Europa sofreu muito, sentiu muito essa guerra, Rússia versus Ucrânia, o aumento de custo ficou muito alto, principalmente por conta de gás, né? Gás natural. Então, a moeda europeia acabou enfraquecendo. Só que agora a gente já vê que ela já começa a reagir, e tem uma coisa, né, muito com relação à Europa, que o Banco Central Europeu, ele sempre procura, ele tem subsídio, ele tem, vamos dizer assim, capacidade de intervir para manter a moeda, vamos dizer assim, não forte em relação ao dólar, né? Então, quando ele percebe esses movimentos, ele acaba tendo alguma intervenção no mercado para fortalecer um pouco mais a moeda. Ele tem esse papel bastante importante dentro desse mercado. Então, por isso que nós acreditamos que o euro aqui em relação ao dólar vai ficar aqui um pouquinho mais comportado. Como vocês podem ver, essas são projeções também de mercado futuro. Então, a gente vê aqui o euro já se valorizando, que é o que está na nosso eixo direito. Porque aqui, por que que eu falo que é valorização? Porque aqui é quanto de dólar se precisa para comprar o euro. Quer dizer, se está subindo, né? A gente está saindo aqui de 1,020 para significa que eu preciso de 1,020 para vou precisar de 1,15 de dólar para comprar um euro. Isso significa que a projeção está mostrando que tem uma tendência de desvalorização do dólar em relação ao euro, ou seja, o euro se valorizando em relação ao dólar. Muito por isso, o cenário econômico melhorando, perspectiva também de juros subindo lá na Europa, fazendo o mercado europeu se tornar atrativo também, e as próprias intervenções do Banco Central procurando manter a moeda mais fortalecida. Bom, pessoal, aqui a gente vai entrar agora nos índices de inflação e praticamente já caminhando quase para o final aqui com vocês, porque aqui, como eu disse, né, essa apresentação macroeconômica, eu trago muito os indicadores que eu sei que de fato têm um impacto diretamente para vocês, né? Então, eu vou começar aqui um pouquinho pelos índices de commodities, né? Esse índice aqui de commodities, ICBR, é Índice de Commodities Brasil. Ele é composto pelas commodities agropecuárias, pelas metálicas e por energia. Esse é um indicador que é calculado pelo Banco Central Brasileiro e para nós ele diz muita coisa. E aqui vai uma dica para vocês também passarem a acompanhar, na plataforma está lá disponível, é muito fácil de vocês acompanharem por lá. E por que sempre quando nós falamos de índice de inflação, a gente começa por eles, né? Porque aqui é um indicador que captura preço internacional de commodities. Então, é como se nós tivéssemos lá no começo ainda mais da cadeia, além do preço do produtor, né? A gente costuma dizer que os índices de inflação aqui no Brasil, que é calculado, por exemplo, pelo GPM, que calcula preço ao produtor, ele está no começo da cadeia. Eu diria que esse índice de commodity vem anterior a ele, porque é aqui que começa, é aqui que a gente captura o comportamento dos preços no mercado internacional. E aqui já é calculado os preços em reais, tá? Então, ou seja, né, eu deixei aqui, apesar de que o eixo acaba ficando até um pouco desfocado, mas é de propósito, para você refrescar um pouquinho a memória de todos nós aqui, do quanto esses preços oscilaram em 21. Então, ou seja, o índice geral, ele ficou lá na ordem de 50%, o ano de 21, muito puxado pelo quê? Praticamente por todas essas commodities, né? Agropecuária 45, metálicas 48 e energia, né? Bastante forte. Preço de petróleo, gás natural, carvão são os produtos que mais impactam aqui para esse preço de energia. No caso de metálicas, aqui dentro a gente tem minério de ferro, tem aço, tem também os não ferrosos, que é alumínio, cobre, os mais importantes. E aqui em agropecuária, a gente tem aqui preço de carne de boi, tem a soja, tem o milho, enfim, preço também de carne de frango também, desculpa, carne bovina também está aqui dentro, tá? Então, ou seja, esses indicadores aqui, eles, né, eles são desagregados dessa forma e compõem esse índice geral aqui.
Para 22 aqui, como vocês podem ver, a gente já teve aquilo que eu mostrei. Quando os Estados Unidos começou a subir juros, teve uma sinalização de que a economia ia arrefecer, nós tivemos preços caindo, né? Se vocês acompanham o contrato futuro, vocês viram que preço de minério de ferro começou a cair substancialmente, preço de aço também. Enfim, de forma que nós vimos aqui que agropecuária e metálicas que teve um papel importante nessa queda de preço. Porém, energia, como o preço de petróleo ainda está não, desculpa, não só preço de petróleo, mas aqui carvão e gás natural ainda estavam em patamares elevados, muito por conta da guerra, Rússia versus Ucrânia. Então, esse indicador aqui, ele poderia até ter sido mais baixo, mas esse número aqui de 26% praticamente manteve esse indicador aqui quase zero, né? Então, juntou metálicas mais agropecuária e essa alta aqui, então nós tivemos esse fechamento no ano. Para 23, como eu comentei, nós estamos projetando uma inflação mais tranquila, né? Porém, se nós analisarmos, né, que nós tivemos uma queda de 1,6 e a gente está com uma perspectiva de aumento aqui de 5,6, não é um aumento tão pouco assim. É claro que comparativamente a 21 é muito diferente, né? Porque nós não imaginamos, de novo, a menos que aconteça algum problema político, geopolítico, coisas assim muito absurdas para esses patamares de 21 voltarem. Nós não acreditamos que isso no curto prazo retorne. Então, aqui a gente começa a falar vamos dizer assim, resultados mais dentro de uma realidade que é o que se vivia até antes da pandemia e antes da guerra também. Tá? Então, aqui nós estamos projetando, então, uma inflação para indicadores de, desculpa, commodities metálicas na ordem de 5,1, agropecuária, desculpa, metálicas praticamente 0,4 e energia 9,1 aqui. A gente ainda vê alguma pressão de preço aqui para gás, para carvão e tudo mais. No entanto, pessoal, como eu disse, essas projeções elas são revisitadas mensalmente por nós e nós estamos vendo uma melhora de perspectiva de crescimento econômico mundial. Né? Então, se isso de fato vai se realizar e o Banco Central norte-americano vai começar a desacelerar esse aumento de taxa de juros, então pode ser que essa inflação comece a ser reajustada um pouquinho para cima ou fica pelo menos nesse patamar. O que eu quero dizer é que nós não estamos vendo um resultado para 23 na ordem do que a gente viu para 22. Então, quando a gente olha aqui em metálicas, e aqui vale a pena reforçar, a gente teve uma queda de 20% em 22 e está praticamente zerado. Isso é um aumento, né? E aqui tem muito a ver com a perspectiva de crescimento China que a gente está olhando, né? Então, nós estamos olhando esse crescimento China e ele tem uma relação com isso. De novo, nada nesses patamares aqui, mas para nós que estamos negociando, é importante a gente olhar para isso quando a gente fala de mercado mundial. Quando a gente fala de mercado brasileiro, com o dado de hoje que eu mostrei lá, a gente está com um cenário positivo para um mercado mais comprador. Mas se esse crescimento de fato começar a acontecer, né, e ele começar a se aquecer, como eu disse, por um lado, é bom, porque crescimento econômico é muito bom, só que nós, como áreas de compras, precisamos ficar atentos aos preços, tá? Então, ou seja, aquele CBR lá, eu trouxe para cá para mostrar para vocês o quanto ele tem impacto na cadeia nossa aqui, dos nossos indicadores internos de inflação, né? Então, nós absorvemos lá 50% em 2021, por isso que nós tivemos um IGPM, que é o que captura preço ao produtor, muito alto, né? Também aqui, eu acho que eu não me lembro dos últimos, pelo menos 10 anos, de ver um IGPM nesse patamar aqui, né, que é o preço ao produtor, e o IPCA também, né, como
vocês acompanham, o governo tem uma meta. A meta do governo era algo em torno de 4% em 21, e ele fechou muito acima até porque tem uma meta e tem um limite de 2 pontos. Então, essa inflação fechar lá na casa dos 5,5, 6, ó, tá ok. Só que não, nós fechamos aqui em 10% em 2021. Ou seja, essa carga de aumento, né, que foi capturada pelo produtor, em algum momento ela acabou sendo repassada. Geralmente leva um bom tempo, mas ele começou a repassar em 21 e continuou a repassar em 22, como vocês podem ver aqui. Dificilmente você vê um índice de inflação de produtor ficar próximo do consumidor. O consumidor tem um período mais lento para capturar esse preço, para absorver esse aumento. No entanto, a pressão no produtor era tão grande que ele repassou um pouco aqui e continuou repassando em 22. Por isso que quando o governo viu essa possibilidade em 21, ele já começou a subir juros e já comprometeu o crescimento justamente para desaquecer esse consumo e colocar a inflação de novo dentro de um patamar razoável. Mas ainda assim está acima da meta, né? Mas já está mais comportado. E para 23 aqui, nós esperamos também uma inflação aí dentro dessa meta, na ordem aí de 4,8 a 5 para IGPM, de 5,4 para IPCA. Como vocês podem ver, ainda tem uma pressão inflacionária no produtor que está sendo ainda repassado aqui para o consumidor. Tá? Então, esse é um efeito que realmente dificilmente acontece. Normalmente, os preços ao produtor são muito mais altos, né? Porque ele tem um delay para passar e muitas vezes ele acaba absorvendo isso lá no lucro dele, ele toma ações lá de inovação para manter o lucro, mas porque ele sabe que para repassar aqui no consumidor tem uma série de coisas, né? Por exemplo, taxa de emprego, crescimento econômico. Então, tem uma série de coisas que leva tempo. Mas, nesse caso aqui de 21, 22 e 23, a pressão foi muito grande que acabou sendo absorvido aqui pelo preço ao consumidor. Não teve como ficar só aqui no produtor. Então, a gente espera que para 23 a gente ainda tenha uma inflaçãozinha aqui, tá bom? Por isso que esses juros, juntando incertezas do governo em relação às contas públicas e mais ainda um pouco dessa pressão inflacionária, por isso que nós acreditamos que esses juros ainda fiquem em patamares elevados. Falando sobre os juros bem rapidamente, por que é importante áreas de compras acompanhar juros? Principalmente quem negocia máquinas e equipamentos, né? Normalmente, a negociação de máquinas e equipamentos, aliás, esse é um indicador que a gente viu que é um dos que mais subiu em 2022. Por quê? Porque a taxa de juros tem um impacto forte sobre crédito desse tipo de compra, inclusive em locação, né? Normalmente, se você faz uma locação de máquina e equipamento, você tem por trás um fornecedor pedindo depreciação e normalmente ele se baseia em taxa de juros para isso. Então, é importante vocês acompanharem taxa de juros. Ou seja, o cenário de taxa de juros para esse ano ainda, pelo menos até agora, do que a gente está olhando, ainda é de juros um pouco elevados, tá? Importante para as negociações de vocês. Então, já finalizando aqui, pessoal, então, aqui esse material também, praticamente o que eu coloco nesse slide é o que eu já falei durante a apresentação toda, e vocês vão receber, depois vocês podem ler com calma, mas a retomada do crescimento do Brasil está muito condicionada a essa confiança do empresário, do consumidor voltar aos níveis acima de 50 pontos, muito baseado no crescimento econômico mundial, né, que a gente sabe aí que está baixo. A gente sempre diz que ainda, por mais que não, mas ainda existe um risco de lockdown na China, apesar de que a perspectiva lá é mais positiva para esse ano. Pilares importantes que vocês também devem acompanhar são as ações do novo governo, né, nesses 100 primeiros dias aí que eu já falei, forte monitoramento sobre isso. Com relação ao cenário internacional, então, prestar bastante atenção nessa inflação lá nos Estados Unidos e Europa e baixo crescimento. Volto, estamos mais otimistas, mas é sempre bom acompanhar. Mas esse gerenciamento da inflação, como eu disse lá naquele slide, já está bem mais sob controle, né? E o crescimento econômico na China
focando bastante nesses preços das commodities, ou seja, se China crescer muito mais do que os outros, né, você pode ter aí uma pressão de preço sobre commodities. No Brasil, olhando do ponto de vista internacional, continuar acompanhando taxa de juros dos Estados Unidos, que vai impactar lá no crescimento mundial, o próprio crescimento da China, porque aqui nós temos o impacto nos preços das commodities e o Brasil, ele tem uma agenda comercial bastante importante com a China. Então, se você tem um crescimento, vamos dizer, comprometido, você tem impacto lá na geração de moeda estrangeira também, que vai ter impacto na taxa de câmbio. Então, essa é, vamos dizer assim, uma das leituras que a gente faz com relação a isso. Mas tudo está parecendo que o crescimento, né, as perspectivas estão bem melhores. No âmbito doméstico, né, o principal fundamento que a gente tem que olhar aqui é o gerenciamento da nossa dívida, que vai ter um impacto sobre o risco país, sobre a confiança, taxa de juros, inflação e crescimento econômico. Ou seja, pessoal, dívida pública não é brincadeira. Tá? Mas os dados que nós estamos acompanhando está tudo sob controle por enquanto. É como nós, né? Eu costumo dizer que analisar a economia é analisar a nossa própria vida, né? Nós não podemos gastar mais do que nós geramos, né? Então a gente não pode gastar mais do que a gente ganha. Então é mais ou menos isso. Se a gente gasta mais do que a gente ganha, o nosso crédito lá, na hora que a gente tiver que pegar um recurso, vai ser avaliado. Se vai ser avaliado, esse nosso risco sobe. Se esse risco sobe, para que alguém nos empreste dinheiro, ele pede muito mais dinheiro de remuneração, aliás, muito mais taxa de remuneração, né? Então, é tudo isso que acaba refletindo. Então, se eu não tenho esse recurso, eu diminuo o meu crescimento, né? Enfim, então, tem uma série de coisas aí que gira muito em torno dessa dívida pública brasileira. Mas, por enquanto, sob controle, mas ficar bastante de olho esse ano, como eu disse, nas ações, na responsabilidade fiscal do governo versus as ações dele, principalmente voltado para as ações sociais, que o governo atual tem um compromisso muito grande, né, pela própria proposta de governo que ele fez na época de campanha, então é nisso que nós estamos bastante atentos aqui também. E por último, pessoal, o foco de atenção que nós, assim, indicamos, né, sinalizamos para as áreas de compras, do ponto de vista do crescimento, né? Como eu já disse, apesar da projeção desse crescimento, tanto brasileiro quanto mundial para 23 estar abaixo de 22, as expectativas de mercado no início de 23 mudaram e estão mais otimistas do que foi visto lá no final de 22, como eu comentei aqui anteriormente. Do ponto de vista de preço de commodity, que é o que importa muito para nós aqui, esses preços poderão subir justamente a partir dessa reavaliação de crescimento econômico mundial melhor, né? E isso vai ter, com certeza, impacto sobre os preços e sobre os nossos índices de inflação. Então, como vocês viram, todas as nossas projeções lá, elas se conversam com todo esse cenário que eu comentei aqui. E na conclusão geral, para vocês, que eu acho que neste momento que eu mais chamaria atenção, são aqueles dados de capacidade instalada e estoques do Brasil que sinalizam que o mercado está se tornando mais favorável para as negociações de compras, né? Então, a expectativa dessa retomada gradual da economia pode reverter esse cenário, né, mais favorável, porque se a gente tem uma expectativa dessa retomada, pode ser que a gente tenha de novo um aumento desses preços, então isso pode reverter o que a gente está entendendo hoje como mais favorável, que é para o mercado de compras. Está muito mais fortalecido do que estava em 2021 e em 2022. Agora, o momento que isso pode reverter, que nós não temos como mensurar, mas é ficar bastante atento a isso, tá, pessoal? E aqui como eu disse, vocês vão receber esse material, é uma tabela com os principais projeções de PIB das principais regiões, né? Aqui, tanto global quanto as principais regiões, América Latina, aí os principais países da América Latina, e aqui os nossos índices internos, né? Que já estão praticamente lá na nossa apresentação, mas aqui para vocês terem de forma um pouco mais consolidada. Pessoal, é isso que nós tínhamos para mostrar para vocês hoje aqui. Estou à disposição para possíveis perguntas, fiquem à vontade. Enfim, eu até já vou
buscar aqui, né, para ver se nós temos aqui as perguntas. Deixa eu só avaliar aqui, pessoal, só um minutinho. Deixa eu ir bem do começo aqui, só um minutinho de paciência. Acabamos aqui no tempo certo, né? Fora as perguntas. Tá. Lembrando, pessoal, que, né, com a área de comunicação já pediu, eu também comentei, vocês puderem responder a nossa pesquisa de satisfação, super importante, né? Boa tarde. Aparentemente, por enquanto, não vejo nenhuma pergunta. Tá. Uhum. Então, agradecimento do Ronaldo, né? Obrigado pela apresentação. Sim, ela vai ser enviada, né? Na verdade, vai ficar no link do nosso da nossa página aqui de webinars, né? Que eu acho que a nossa área de comunicação já colocou o link aqui para vocês, tá, gente? E a gravação também. Então, tudo aquilo que foi falado, sim, Fernanda, a gravação vai ficar disponível, tá? Boa noite, seria interessante, tá? Perfeito. Pessoal, me parece que não tem nenhuma pergunta aqui específica, né? Ronaldo está agradecendo. Nós que agradecemos, viu? A Laís também. Fiquem à vontade, pessoal. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Então, só refrescando a memória de todos, nós vamos ter, aliás, desculpa, tem aqui uma pergunta da Fernanda. Como usar esse layoff das empresas de tecnologia a nosso favor, né? Nós temos, só um minutinho. Nós temos aqui coisas bastante positivas, né? As empresas de tecnologia, né? E quando a gente mede, inclusive, produtividade, a gente sabe o quanto isso tem sido bastante relevante para o país como um todo, né? Fernanda, não sei exatamente, né, o ponto que você quis tocar, mas eu posso falar de uma forma um pouquinho mais generalista, né? E nós temos medido, inclusive, os níveis de produtividade aí de alguns segmentos, e a gente vê que, de fato, e isso até mesmo de forma macro, um dos ganhos que, inclusive, o Brasil, não só o Brasil, mas mundialmente falando, esse ganho de tecnologia, né, assim, tem contribuído muito favoravelmente para a produtividade, que por sua vez impacta positivamente para preços, né? Para preços, você tem ganho de produtividade, você tem menos pressão de inflação, então eu acho que isso também segurou bastante, tem segurado bastante esses momentos de tanta volatilidade que o mercado vivenciou, especialmente nesses últimos 3 anos, né? Então, enfim, é, é, é é um fundamento bastante importante. O Douglas, parabéns pela sua. Eu tenho uma pergunta. Estamos vendo um receio das empresas barra investidores a respeito da independência do Banco Central. Quais seriam os possíveis impactos de um cenário em que o BC perdesse essa autonomia? Então, Douglas, nós aqui também vemos isso com olhos, assim, vamos dizer assim, pessimista no sentido de que não acreditamos que isso, sinceramente, né, uma opinião aqui minha, eu não acredito que uma coisa dessa possa acontecer, porque vai ter uma pressão de vários, vamos dizer assim, de várias frentes, né, de vários agentes econômicos, porque essa
é um avanço que o Brasil teve, né? Você colocar em dúvida, você colocar em risco essa autonomia é colocar em risco a confiança que os agentes econômicos têm na economia como um todo, e quando eu falo de agentes, somos nós, famílias, empresas, né? Enfim. Então, porque ali você mistura, né? Você mistura, é um ganho, né, que você tem nesses últimos anos, onde ali você tem uma equipe altamente técnica, tomando ações do ponto de vista técnico, né? E aqui, independente de questões políticas, porque as nossas apresentações nunca levam isso em consideração, mas nós temos um exemplo real do que a gente viu aí nesses últimos praticamente 18 meses, quando o Banco Central, né, ainda no governo Bolsonaro, nós tínhamos lá um Banco Central autônomo e a própria equipe passou a tomar ações muito mais rapidamente do que outros países, nós vimos um resultado muito mais rápido positivamente para o Brasil. Nós poderíamos, se o cenário não fosse esse, nós poderíamos estar muito pior do que nós estamos, né? Então, assim, nós vemos isso com muito pessimismo se isso ocorrer, mas também achamos que é um ganho que nós tivemos que não é assim tão facilmente destruído, né? Não é um valor que você destrói assim tão rapidamente, se é que isso venha a ocorrer. Eu não acredito nisso, porque seria vamos dizer assim, um atraso do ponto de vista de confiança nas instituições brasileiras. Então, eu não acredito, mas se isso ocorrer, realmente é desastroso, tá? Enfim. O Johnny pergunta também, né? Obrigado pelos esclarecimentos, sem perguntas. Ok, Johnny. Obrigada, Johnny e Marielle, pela fala de vocês. A Daiane também. Imagina, Daiane. Estamos à disposição. Rem, Remilson também. Fernanda, imagina. Douglas, obrigado. Perfeito. Obrigada a você. Pessoal, eu acho que é isso, né? Ah, temos aqui mais uma mensagem, só um minutinho. Obrigado, Tânia, tá? Uhum. Drago, obrigado. Tá pé, perfeito. Pessoal, olha, estamos aqui. Eu costumo dizer que o nosso webinar nunca finaliza aqui, porque nós estamos sempre à disposição de vocês no nosso dia a dia aqui, né? Junto do Cost Drivers. Como eu disse no começo, eu sou responsável pela área de análise de mercado. Nós aqui temos um grupo de economistas que está aqui para responder todas as necessidades de vocês. Então, ao encerrar esse evento, vocês vão receber o material pela nossa área de comunicação e eu gostaria aqui até de reforçar para vocês que lá na nossa plataforma, se vocês me permitem, eu vou bem rapidamente aqui mostrar, nós temos aqui a Gi, né? Ao clicar aqui, você pode clicar no ticket, e ele cai rapidamente aqui para nossa área de sucesso do cliente, que temos uma pessoa totalmente dedicada para entender a necessidade de vocês e poder mandar essa dúvida para os especialistas aqui internamente, seja qual for a sua dúvida, vai desde a parte operacional de um problema de dado até ou de acesso, até mesmo um entendimento mais, vamos dizer assim, mais de mercado. Então, fiquem bem à vontade para usar. Nós temos aqui prazos para cumprir, então essa ferramenta funciona muito bem aqui conosco, tá? Então, fiquem à vontade para utilizar. E estamos aqui à disposição. O próximo será, me parece que na semana que vem, a Karina está disponibilizando o calendário, mas com certeza serão 2 temas no mesmo dia, né? Porque eles estão altamente vinculados, que é a parte de combustíveis, que o Kaique Ferreira vai entrar mais a fundo, um pouco do que eu mostrei, mas ele vai aprofundar mais, e a parte de fretes, que é com o Rodrigo Scolaro, que é o especialista que fala desse mercado. Pessoal, por enquanto, então, muito obrigada para vocês, viu? E uma boa noite a todos. E um bom ano novo para vocês, um bom 23, e que seja aí de períodos bem mais calmos, né? Do que a gente vivenciou nesses últimos 2 anos. Estamos aqui porque vocês precisarem. Obrigada.